Muito bem. A gente precisa saber profundamente quem a gente é. Isso não é fácil. A vaidade, o medo, o desejo, as paixões, nos levam sempre a nos representar um pouco maior, um pouco menor do que devemos nos representar no mundo. Mas, na verdade, é esse conhecimento do mundo que nos deixa, para Platão, para Sócrates de Platão, bem com a gente mesmo e que cria uma sociedade saudável. É nesse contexto que Platão nos apresenta o mito da caverna. Para quem só vê sombras, para quem não se preocupa com conhecimento crítico, que vá além da mera aparência, que busque as conexões que estão ocultas, que busque o sentido das coisas, que busque o logos na realidade encarnada. Se você não fizer isso, você está prisioneiro das meras aparências. O problema é que no mundo real, cada um preocupado com seus afazeres pequenos, mais do que preocupados em pensar o mundo, a gente que tem que viver, está condenado a olhar as aparências e tomar as aparências como se fosse a realidade última da existência. É exatamente isso que faz com que o demagogo, o safado, o demagogo nos engane na hora do voto, que o safado nos engane na hora do negócio, que o amigo da onça, como se dizia no meu tempo, o amigo da onça nos vive dando uns 7 uns por aí. Não é? É exatamente essa crença de que a aparência é a realidade. É claro, nós precisamos fazer a crítica, dizia o Sócrates, dessa aparência. Por quê que é tão importante que a gente faça essa crítica? Bom, em parte porque isso equilibra a nossa alma. O Sócrates tem uma teoria da alma. Nós temos, segundo ele, 3 partes da alma. Uma parte da alma deseja, é a parte apetitiva. Tem uma outra parte da alma que teme, é a parte irascível. E tem uma parte que conhece, é a noética. A parte apetitiva e irascível, nós comungamos com todos os animais. Até a minhoca tem ela. A minhoca é instada pelo seu cerebrinho de minhoca a procurar o seu bem e a fugir do seu mal. Ela é instada a buscar aquilo que para ela é prazeroso e fugir daquilo que dói. A gente é igual a minhoca nesse caso, sem tirar nem pôr. Isso é Sócrates, é claro, os gregos eram muito atrasados, não sabiam a diferença do homem e da minhoca. A gente só não sabe a diferença do homem e do rato, é outra coisa. Mas enfim, essas partes da alma nós temos iguais. Veja, o desequilíbrio entre elas infelicita. Infelicita porque não nos leva à plenitude do nosso desenvolvimento possível. Não nos leva à nossa completude. Não nos leva a ser aquilo que a nossa alma foi predestinada a ser. É claro que essa predestinação não é um fado. É simplesmente os metais que constituem a nossa alma. Veja, excesso de medo nos tolhe nas nossas realizações. Porque a gente fica com medo de fazer e não faz. A gente quer mergulhar e aprender a nadar, mas tem medo da água, não entra. A gente quer andar de skate, mas não anda porque tem medo de quebrar o nariz. É verdade que a falta de medo também é péssima.
É pavorosa, porque a falta de medo me leva a me esborrachar num poste com o carro, me leva a tentar 3 carreiras mais do que eu devia, e essas coisas, não é? É um problema. A mesma coisa, o excesso de querer, de vontade, de desejo, me destrói. Nesse filme, nesse sentido, eu aconselho um filme japonês interessante que eu vi pequenininho também, é o Império dos Sentidos e o Império da Paixão, mostrando como o império do desejo é destrutivo, leva à morte. Mas a falta de desejo leva à paralisia, leva à morte por anorexia. Quer dizer que o fundamental é equilibrar a alma da gente entre aquilo que causa medo e aquilo que causa prazer. Ora, o que equilibra isso no ser humano, que não tem o instinto que regule como a minhoca, e portanto o ser humano nesse sentido pode ser considerado até potencialmente inferior à minhoca, é que a parte noética, a parte que conhece, a parte que tem acesso ao logos da nossa alma, julga a cada caso qual é a porcentagem correta de prazer e dor. Uma alma desequilibrada no desejo, ou para mais ou para menos, ou no medo, ou para mais ou para menos, só pode ser uma alma que vai se infelicitar desnecessariamente. É, portanto, preciso o autoconhecimento, em outras palavras, é preciso sair da própria aparência de nós mesmos para nós mesmos, conhecer lá nosso coraçãozinho, aquela parte escura também, que a gente não gosta muito de iluminar, porque aparecem aqueles monstrinhos que são desagradáveis, não põe então a gente tão bonito no filme, não é? Exatamente para evitar esse comportamento autodestrutivo, essa sensação de não realização, essa frustração de uma potência desperdiçada, de um tempo perdido, e que a gente sabe que correr atrás já não adianta mais depois de certa andança. Muito bem. Esse conhecimento, ele depende, como toda habilidade humana, de exercício. Quer dizer que aquele que se exercita na busca da verdade ou na quebra da mentira, uma vez que é a mesma coisa, ele tem mais potencialidade de julgar o que deve ser feito. Se tem uma coisa no mundo contemporâneo que me apavora toda vez que eu penso nisso, é a facilidade com que hoje todo mundo tem solução para tudo que é problema do mundo. Como as pessoas falam de boca cheia, que a culpa de determinada situação é desse ou daquele, estava ouvindo outro dia uma pessoa falando de uma forma tão engraçada, a empresa visa lucro, que horror! Bom, se a empresa não visar lucro, vai visar o quê? E se ela não visar lucro, por que o cara deveria se preocupar em trabalhar? São perguntas difíceis. A pessoa, obviamente, não está fazendo essas perguntas. Ela está simplesmente movida pelo seu fígado, aquela parte que produz a bilis negra, e colocando um ódio de frustrações que ela nem faz ideia por onde passa. Precisava lá muito Freud, que aliás se inspirou muito no Platão, muito Freud, para poder destravar lá com o monstrinho dela que está levando a falar besteira. Hoje em dia, qualquer cara acha que pode dar a solução para o mundo. Pode julgar de forma irracível um político, uma situação, etc., sem se preocupar em estudar essa situação a fundo. Sem se preocupar em pensar as consequências do ato que ele está propondo a fazer. Depois, é claro, ele vai ter que enfiar o rabo entre as pernas e vai dizer, não está acontecendo nada na Venezuela.
Não tem faminto lá, não tem problema nenhum. Ou então vai ficar quieto simplesmente. Eu não tenho nada a ver com isso. Lava as mãos como Pilatos, desgraçado. E assim vai a vida. Muito bem. Vamos para mais um assuntinho nesse livro.